e pronto. Aí a gente vai começar a rodar. Chama primeiro os pacotes e depois a planilha, sempre lembrando do nome que está aqui no arquivo, ser o mesmo que está no R, porque senão não vai reconhecer. Aí aqui a gente tem os nossos dados. Aí agora a gente vai partir para essa parte aqui, que é onde a gente vai verificar a existência de multicolinearidade. Normalmente são retirados aqueles que apresentam os valores acima de 10. Né? A gente vai olhar aqui. Aqui apareceu a temperatura acima de 10. Aí agora a gente vai verificar se existe correlação, né, dessas variáveis, gerando o plot. Ele vai mostrar a relação entre elas. O parâmetro de correlação que a gente leva em consideração é aquelas que apresentarem acima de 70%, se eu não me engano, de correlação, 70%, a gente é necessário a gente fazer a retirada dessas variáveis. Analisando aqui, aqui a gente tem um valor de 0,4, né, no caso, seria 46%, digamos assim. Aí aqui a gente observando para as variáveis independentes, aqui tem a riqueza, mas aqui que a gente está analisando são as variáveis independentes. Aqui a gente não tem nenhum valor acima de 70%. Então, todas as variáveis vão permanecer. Aí aqui a gente vai dar início ao modelo, que é fazer análise. Aí a gente vai substituir aqui a variável dependente, que é a riqueza, e as demais variáveis, IH, pH, temperatura, condutividade e oxigênio dissolvido. Aí a gente roda aqui o modelo. Aqui foi obtido uma explicação de cerca de 89% da regressão, e o valor de P deu 0,04, ou seja, é existente, né, o efeito dessas variáveis sobre a riqueza, e aqui a gente vê as variáveis que a variável que apresentou, né, destaque, questão de ser significativo, foi a temperatura. A gente tem aqui um pontinho marcado no pH e na condutividade, só que o valor que foi menor que 0,05 foi da temperatura. Aí a gente passa para os testes dos pressupostos. Só um momento aí. Só um momento, Carol. Volta aí no resultado do modelo linear. Certo. Então, pessoal, o que é que vai acontecer aqui? A regressão, ela gera uma equação, tá? Que vai dar o modelo, ou seja, qual seria a resposta da variável dependente em relação à variável independente, tá? Então, preste atenção, quando rodou os dados, vocês receberam aí, tá? Esses resultados, que são os coeficientes, tá? Todos vocês estão vendo aí, por exemplo, no intercepto, né? Manda aí mensagem dizendo se estão vendo, estão identificando em que parte eu estou falando. Então, nesse... Carol, vai indicando aí quando eu estiver falando, com o teu cursor para eles verem, né? Intercepto. Né? Ok. Isso. Então, o que é que seria esse intercepto? Esse intercepto é o ponto, né, onde a reta da regressão, tá, que é o modelo, vai tocar o eixo Y. Tá? Então, veja aí, né, que esses valores eles vão indicar exatamente o ponto onde isso vai ocorrer. Tá? E aí vocês veem que tem o nome em cima, né, que é o estimado, que isso daí a gente chama também, é conhecido como beta, tá?
o valor do erro, o valor do teste T, tá? Aí vocês podem perguntar, professor, mas por que é que tem esse valor de teste T? É porque, ao gerar o modelo, esse modelo ele é testado para ver a significância dele. Ou seja, vocês estão observando que vai ter um valor de P aí à frente, e esse valor de P ele vai ser obtido a partir do teste T, tá? Que vai avaliar se o modelo tem significância estatística ou não. Então, sempre lembrar que o intercepto é exatamente o valor que indica o ponto, né, e quanto de contribuição, né, mas principalmente o ponto aonde a reta, né, do modelo vai tocar o eixo Y, tá? Aí vamos lá para o próximo, que é, por exemplo, I e H. Aí, tá? Veja uma coisa interessante. O beta, isso daí, a gente chama, todos esses valores, a gente chama dos coeficientes parciais. Ou seja, é quanto que cada um dessas variáveis contribui para um modelo total, tá? Então, aí a gente foi particionado, ou seja, foi fracionado o quanto cada uma dessas variáveis aí é importante para gerar um modelo de regressão, tá? Por exemplo, no IH, e aí uma coisa importante, por exemplo, é quando você observa o valor estimado, que é também chamado de valor beta, ele já indica para você se essa variável ela tem efeito positivo ou negativo. Então, por exemplo, se você olhar o índice de integridade de hábito aí, vai ver que na frente do valor estimado tem um sinal negativo, indicando, então, aqui era teste de quê? De riqueza, Uhum. né? Aí ele vai indicar o quê? Né, diretamente proporcional, mas de forma negativa, né? E aí, olha só, quando você olha o pH, para esse modelo, o que é que está acontecendo? Ele está gerando o efeito positivo, tá? Então, esses valores de beta, tá? Os sinais aí, eles já indicam se a relação é diretamente proporcional ou é inversamente proporcional, né? Em relação quando a gente considera a relação, né? Ou seja, o efeito das variáveis independentes sobre a variável dependente. Né? Que a variável dependente aí, a Carol está medindo o efeito desse conjunto de variáveis, né, sobre a riqueza, sei lá de que espécie é, né? Pode ser de qualquer um aí, tá? De Odonato. Pronto, então de Odonato. Ok, pode continuar, Carol. Calma, então, peraí. Ok, e aí coeficientes parciais. Beleza. Aqui embaixo, ó, depois lá, ó, o resíduo, né? Ele vai mostrar quanto é que é o resíduo, ou seja, os valores, o valor que não é contabilizado, né? Em termos de explicação, ou seja, existem outras variáveis, existem relações entre os organismos, né, que pode ser entre as mesmas espécies ou espécies diferentes, que não vão ser contabilizados para explicar essa riqueza aí. Então, isso cai dentro do que está dito aqui, ó, o residual standard erro, tá? Esse erro padronizado aí, ok? Além disso, vocês vão ter aí, ó, o R square, tá? O R quadrado, que ele vai indicar a porcentagem de explicação do modelo, né? Esse modelo da Carol aí é fenomenal, né? Ele explica 90% da variância dessas variáveis aqui sobre a riqueza, tá? Então é quase que perfeito, né? Esse modelo aí, explicando quase 90% da variância da riqueza, tá? E aí tem o R quadrado ajustado,
que, às vezes, o que é que acontece? Em algumas situações, ao invés de usar o R quadrado para selecionar um modelo, é preferível usar o R quadrado ajustado, tá? Aí, posteriormente, vocês podem fazer algumas leituras para verificar em que situações é mais adequado usar o R ajustado, R quadrado ajustado. Aqui você vai ter, ó, o valor F da estatística, tá? O valor F, e você vai ter à frente o p-valor. Então, professor, lá nos coeficientes parciais eu tive uma das variáveis significativas. O modelo foi validado? O modelo foi significativo? Não. O modelo foi válido para aquela variável, mas para regressão múltipla, não. Sempre lembrem que vocês, para validar ou não a significância da regressão múltipla, vocês usam esses últimos elementos aqui, né? Vocês têm que prestar nesses últimos atenção nesses últimos elementos que são aqui esse erro padronizado, tá? Os valores do R quadrado aqui, o R squared, o valor F e o P valor. Ou seja, quando você for apresentar os dados no artigo e que você estiver falando do modelo de regressão, e são esses valores que você vai ter que apresentar. Né? Numa regressão, o que é que a gente apresenta? Primeiro a gente apresenta o valor F, depois o R quadrado e por último apresenta o P valor, tá? Mas isso já está claro. Quanto que eu uso isso daqui? Quando eu estou apresentando ou quando eu estou falando sobre a regressão múltipla. E, geralmente, pessoal, na regressão múltipla, sempre a gente faz um quadro apresentando os coeficientes parciais, tá? O modelo como um todo levou em consideração todas as variáveis, tá? Mas, o que é que acontece? A gente vê que algumas é que têm contribuição significativa. E aí, ou seja, elas seriam as variáveis mais importantes ou as que estão gerando maior efeito, e logo as que a gente teria que ter maior preocupação se elas forem modificadas, pois elas vão ter maior efeito sobre a mudança da variável dependente que a gente está testando, tá? Então, óbvio que aqui não finalizou, né? Mais à frente a Carol vai falar de seleção de modelo. A gente inicia por aqui, mas mais à frente vocês vão ver que não finaliza aí. A gente tem que fazer algumas avaliações e verificar o melhor modelo para esse conjunto de dados que a gente tem. Pode continuar, cara. Tá. Aí, aqui, voltando. Eu já tinha rodado, mas eu vou rodar de novo. Que é fazer a parte dos pressupostos de normalidade ou homocedaticidade e verificar se eles são atendidos, ou seja, se vão ser maiores do que 0,05. Né? Aqui a gente tem a normalidade 0,5, então foi atendido, e a homocedaticidade também foi atendido. Aí, aqui é a parte da seleção de modelo. A gente tem aqui dois métodos, que são stepwise. A gente tem um método backward. Então, pessoal, voltando aí no teste, vejam só, volta lá, Carol, nos resultados, isso. Pode verificar aí, por exemplo, que o nosso p-valor deu significativo. Só o que é que acontece? Se eu rodar os pressupostos e eles não foram atendidos, o que é que acontece? Esse meu modelo não serve para coisa nenhuma, tá? Lembrando que uma regressão múltipla é um teste paramétrico. Então, toda vez que vocês ouvirem sobre teste paramétrico, tá? O que é um teste paramétrico? É que ele segue um parâmetro. No caso, que parâmetro seria isso? Esse. Ter distribuição normal de probabilidade, né? E ter homogeneidade das variâncias. Então, a regressão múltipla não é diferente. A validade da probabilidade dela só é assumida se for obtido, tá? Ou seja, se for atendido os pressupostos que são
normalidade e homogeneidade das variâncias, ok? Então, rodei meu modelo bacaninha e tal, olhei, nossa, deu significativo. Mas se eu fizer o teste de pressupostos e ele não der significativo, você não vai poder usar esse modelo, tá? Você vai ter que trabalhar nos dados para conseguir que ele se torne normal, né? E para isso você usa, né, algumas transformações. Vocês sabem que eu tenho o canal lá no YouTube, depois vocês podem olhar lá, que eu já acho que eu tenho um vídeo que eu mostro formas de fazer transformação de dados para conseguir fazer com que eles se tornem normais, né? E consiga obter homogeneidade, tá? Então, vocês depois podem procurar lá esse vídeo que eu falo sobre isso e tentar observar quais são as estratégias para conseguir isso daí. Ok. Vai Tá. lá. Aí aqui partindo para seleção do modelo. Essa seleção ela é feita para verificar as variáveis, né, que podem ser retiradas na análise, e aí aqui a gente tem dois métodos, como eu havia dito, que é o método backward e o método forward. O método forward, ele vai adicionando variáveis, e enquanto o método backward, ele inicia com todas as variáveis e ele vai fazendo a retirada delas para ver qual vai ser o melhor modelo. Aí eu vou rodar aqui para ver o que ele... Aí aqui eu chamei, ele dá esse valor de A e C, e aí aqui ele traz a proposta com todas as variáveis, ó, primeiro, aí depois ele tira o índice de integridade apta, aqui na de baixo, e no final ele dá essa fórmula aqui para ser chamada, que seria, no caso, fazendo a retirada do índice de integridade. E no método forward, a fórmula que ele traz com todas as variáveis, sem fazer, adicionando todas as variáveis, que é o que ele propõe que traria o melhor resultado. Né? Aí, com relação à escolha desses métodos, eu acredito que vai da escolha da pessoa, né, professor? Qual o método utilizar, dependendo da análise, ou vai conforme os resultados que forem obtidos na análise? A pessoa vai lá e Assim, escolhe. em tese, a gente tem que aprofundar a leitura e para tomar o critério, né? A gente tem o critério de seleção de qual a gente vai escolher. De forma geral, o que, é que as pessoas fazem? Ela faz tanto uma quanto outra. Aquela que me gera o melhor modelo, geralmente a pessoa pega e insere no trabalho, dizendo, olha, fiz seleção por forward ou step, Uhum. né? Geralmente é isso, mas eu acredito que na literatura tenha realmente o embasamento de qual seria a melhor forma de você escolher o critério de seleção, Uhum. né? Eu acredito que deve existir algum padrão das variáveis que faça com que você tenha uma escolha por um método ou pelo outro, tá? Uhum. Realmente eu ainda não procurei fazer uma leitura e verificar isso, mas eu acredito que deve existir alguma coisa nesse sentido, tá? Uhum. Pois porque aí aqui no método Ford que ele propôs, a proposta dele seria que rodasse com todas as variáveis, foi o que a gente fez, e no backward seria sem o índice. Aí, como a pesquisa que a gente fez, a gente usou o backward, eu vou rodar esse daqui para ver se... Ok, ok, Carol. Agora tem que dar uma explicadinha aqui, esse critério, pessoal, A e C, tá? Ah, Quando é tá. que eu devo escolher, tá? Carol, volta aí, porque quando dá a entrada aqui, ó, vocês vão verificar que, olha só, a gente tem esse primeiro modelo, tá, ó, que deu o AIC 7,76 e o segundo que deu 6,64. Carol, tu lembra que era que eu tinha te dito? É o valor, o menor é o maior valor. Professor, se eu não me engano, é o menor.
né? Eu vou ter até que dar Ou uma é o olhada. maior? Não Toda vez, lembro. toda vez a gente acaba esquecendo, toda vez que a gente roda, a gente tem que voltar e fazer uma revisão para lembrar, né? Mas tem essa questão, tá, pessoal? Qual é que eu vou usar? Você vai observar esse valor que está aí, ó, AIC, o critério de Akiko, tá? Só resta aqui fazer rapidinho a revisão para lembrar se é o menor valor que determina ou é o maior, tá? Carol, pode continuar que eu vou rapidinho procurar aqui essa informação. Ok. Eu acho que o script é só até aqui mesmo. Ok, feito isso, Carol, então, pelos resultados, tenta dar como seria apresentado esses resultados, como é que tentaria explicar, né? Como é que você usa esses dados para conseguir explicar aquilo que você estava avaliando. Ok. Aqui, nos resultados, a gente diria que a regressão múltipla foi explicada em cerca de 89%, né? 89%, com o valor de P de menor que 0,05. Ou seja, com esse valor, a gente comprova a existência do efeito das variáveis ambientais sobre a riqueza de espécie, né? Sendo a variável com maior significância a temperatura, e essa variável influenciando de forma positiva, ou seja, de uma forma diretamente proporcional sobre a riqueza. Basicamente isso. Resumindo. Ok, agora, e sobre efeito? Fala aí, como é que tu explicaria efeitos lá sobre odonata e por que possivelmente isso ocorreria? A influência da variável que foi Isso, selecionada, com isso. base em tudo que tem na literatura, Não, foi um resumo aí. tá? A temperatura vai influenciar devido a algumas características que esses indivíduos têm, com relação à termorregulação corporal e associando também a questão da temperatura com a cobertura de dossel. Os locais que têm menos vegetação ripária têm uma menor cobertura, ou seja, tem uma incidência solar maior, e isso vai estar ocasionando alterações na temperatura, né? O que vai estar afetando, porque, por exemplo, anisóptera, as anisópteras são encontradas em locais que têm uma maior incidência de luz solar, enquanto as zigópteras, elas não necessitam tanto, né, não necessitam disso. Por isso que a gente encontra mais anisóptera em locais como esse. E aí, enfim, essa discussão se estende aí até... Resumindo, de novo, é isso. Ok, então eu olhei aqui, o que vai indicar a melhor escolha, tá? É o que tiver menor valor de AIC, tá? Ele indica o melhor modelo, tá? Então, Então, ali, aqui é o isso. 6,64. Então, quando vocês fossem, por exemplo, se deparassem com a situação, tendo esses dois modelos, qual seria melhor? Seria aquele que retira o índice de integridade de hábitat. Então, ele daria um modelo melhor de explicação para, no caso, né, esse nosso modelo que explica o efeito dessas variáveis sobre a riqueza de odonatos, tá? Aí aqui no caso tem que rodar novamente para ver o valor, né, professor? Sem a variável. Isso, aí o que é que acontece? Finalizou, você já sabe, então, que o melhor modelo é aquele que vai retirar. Então, você vai ter que rodar esse novo modelo para pegar os valores dele e ver se ele já está indicando que vai dar um resultado melhor do que o anterior. Então, roda aí, Carol.
O próximo seria o... Uhum. 0,01, indicando temperatura e pH. Então, por exemplo, ainda agora era 0,04, né? Isso. Então você já vê que melhorou realmente o modelo. Você tanto, olhem só, o valor do F já subiu, ó, ficou maior, ok? A gente tem um valor de F maior, né? É tanto que como o valor de F foi maior, o valor de P reduziu, né? Ficou menor ainda, tá? E no modelo anterior, qual era a variável que explicava Só a só? temperatura. E Então, agora deu temperatura e pH. isso. Então, ó, através desse modelo, a gente refinou e ele deu indicativo de duas variáveis, né, explicativas para a variância da riqueza de Odonata aí nas condições que a gente estava verificando, tá? Então, ou seja, no final, lá quando eu for escrever meu artigo, que dados que teriam que ir? Desse modelo aqui, tá? Desse modelo aqui. Pegar esse dado desse modelo e esses coeficientes parciais aí, tá? Tu tem, aí tem para tu. Professor, Oi. esse valor de F, ele tem que estar em qual é o valor, assim, para ser aceitável? Esses valores finais aí, quais é? Tipo, esse Não, de olha, P é menor que 0,05 e os outros? não, aí é o seguinte, o que vai te dar o parâmetro, Daiane, é sempre o valor de P, para tu aceitar se é significativo ou não. Os outros valores, eles só vão indicar o tamanho do efeito, tá? Por exemplo, quanto maior é o F, maior é o efeito dessas variáveis para a significância do modelo, tá? Entendi. Então, por exemplo, no anterior era quanto lá? Era 4? Era o valor 4 ponto alguma coisa do F? Do F. Deixa eu subir aqui. Valor de F. Aqui. Olha, era 6,78, né? Ou seja, quando tu olha lá, o valor de F subiu. Ele subiu, é tanto que a gente passou, ao invés de ter apenas uma variável significativa, passou a ter duas. Exatamente indicando que agora a gente tem um modelo que apresenta um efeito maior, né? Da variável independente sobre a dependente, tá? Então, esses valores aqui, geral, o do F e tal, a gente não vai ter um parâmetro qual é o melhor valor. Entendi. Eu entendi agora. Tá? Então, sempre lembre, o que vai indicar é quanto menor o F, menor o efeito. Quanto maior o F, maior o efeito. Mas sempre, o que vai determinar se o modelo é significativo ou não é o p-valor, né? Que ele sempre tem que estar abaixo de 0,05, que é o nosso caso aqui. Né? E como ficou bem claro quando a gente analisa os dois modelos, que usando o critério de seleção de variáveis, o que é que a gente obteve? A gente obteve um modelo mais robusto. Né? Vamos ver bem aqui o erro, quanto é que ficou, Carol, sobe lá de novo para a gente ver o erro. 1,279. E lá está quanto? Lá no outro? 1,196. Olha só, baixou um pouquinho, ou seja, a gente conseguiu explicar um pouco mais da variância, né? A gente perdeu menos informação, mesmo que tenha sido bem pouco, tá? Mas melhorou o modelo, como ficou claro. Aí, nesse teu script, tem para gerar o gráfico, tem? Não. Tem não, né? Certo. Então, o que é que acontece? Você pode pegar posteriormente, não é obrigatório, tá? Nem regressão, você pode apresentar apenas o valor do modelo e os coeficientes parciais. Não é obrigado você fazer o gráfico de regressão, tá? Então, só com isso daqui você resolve. Eu queria ver só o gráfico de regressão, porque ia mostrar para vocês qual era a relação